he leído, por ejemplo, alguna idea de proyectos de autoamnistía de la dirigencia política brasileña, e inclusive algún proyecto para limitar el poder de los jueces federales, en su caso, bajo el argumento de que la economía brasileña, bueno, no aguanta más inestabilidad política como consecuencia del Estado de Derecho. ¿Están ocurriendo estas fuerzas que se contraponen al proceso que usted acaba de explicar? Eu creio que a ação da economia talvez seja mais uma escusa do que uma justificativa real. Porque quando a economia brasileira começou a ter problemas mais visíveis, tá? Isso precedeu a própria Operação Lava Jato. Então havia um declínio econômico, um declínio da economia brasileira que vinha provavelmente já de 2012, isso já era relativamente visível, 2013, 2014, quando finalmente em 2015 o problema se tornou, não era mais aparente, era um problema muito claro. E normalmente os economistas apontavam uma questão relativa a uma quebra de confiança, uma falta de confiança. Excesso de gastos governamentais, excesso de intervenção do Estado na economia. Eu não sei, eu não sou economista para apontar as causas, mas não relacionadas necessariamente à Operação Lava Jato, que veio depois. Agora, que eventualmente traga uma instabilidade política, talvez seja verdadeiro. Mas, do outro lado, qual é a instabilidade que nós perseguimos? A instabilidade da corrupção sistêmica. O exemplo da Operação Mãos Limpas na Itália, ela teve o seu período no auge, em 92 a 94. Isso foi, de certa maneira, gerou uma reação muito grande. Depois se teve períodos de estabilidade política, o modelo italiano que nunca é muito estável, mas, enfim, a Operação Manipulite já não era mais um fator a ser considerado. Se teve a estabilidade do premier Berlusconi, e o que se verifica é que o quadro econômico na Itália não melhorou. Ao contrário, a Itália é um país que há já vários anos, com estabilidade política, tem sérios aí problemas econômicos. Então eu simplesmente compreendo essa preocupação com a estabilidade política, e o investidor quer colocar os seus valores com certa segurança, mas o fato é que não existe estabilidade política real com corrupção sistêmica. Se nós varremos esses problemas para debaixo do tapete, eles vão voltar a nos assombrar daqui a alguns anos, e quem sabe até com mais força ainda, um quadro mais problemático. Por outro lado, o enfrentamento da corrupção sistêmica vai incrementar a produtividade da economia brasileira. Porque isso é como se fosse uma carga tributária sinistra, uma carga de imposto sinistra e criminosa, que afeta a qualidade da economia brasileira, assim como outros países que provavelmente têm problemas similares. Então seria importante que os investidores, tanto internos como externos, percebessem que esse enfrentamento é um remédio positivo para a economia brasileira. Lamentavelmente, na linha da sua questão, existem alguns movimentos de reação contra a continuidade desse processo de investigação. Então, chegou a ser cogitado, isso não foi colocado no papel ainda, mas chegou a ser cogitado no ano passado uma anistia política, aquilo que eles chamam de caixa 2 em eleições. Seriam doações eleitorais não registradas, não declaradas. Se o problema fosse só esse, até vai lá, mas assim, a forma como isso foi colocado sugeria uma possibilidade de anistia a crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, desde que a coima tivesse sido transferida através de uma doação eleitoral. Então isso, a anistia de corrupção e lavagem de dinheiro, me parece que é inaceitável.
qualquer aspecto jurídico ou ético. Mas por hora, essa questão, embora por vezes ela seja reavivada, não existe uma concreção dessa proposta. E existe esse outro projeto, uma nova lei de abuso de autoridade, que, a pretexto de proibir abusos de autoridades, com os quais nós nunca concordamos, se o juiz abusa do seu poder, se o policial abusa do seu poder, se o fiscal abusa do seu poder, eles devem ser responsabilizados. Ocorre que essa nova lei, se não forem adotadas salvaguardas, ela vai ter o efeito prático de gerar temor na atuação de juízes independentes e na atuação autônoma de fiscais e de policiais. O grande receio é que um juiz seja eventualmente punido apenas porque adotou uma interpretação da lei num determinado sentido e não no outro. Aquilo que nós chamamos lá no Brasil de crime de hermenêutica. Não punir o juiz que abusa do poder, mas o juiz que realizou uma determinada interpretação da lei e atuou de maneira independente. Esse é um risco real, é um projeto que está sendo discutido aí mais abertamente no Senado Federal, mas eu tenho a expectativa de que os senadores sejam sensíveis à necessidade de se aprovar uma regra que diga claramente que divergências na interpretação da lei não configuram crime de abuso de poder. Basicamente isso. Tenho esperança. Espero que não seja frustrado.